Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Buscando o Reino de Deus e a Sua Justiça. Estamos aqui hoje, nesta noite, para desmistificar muitas coisas, irmãos, sobre o conceito da Bíblia. Como ensinar as pessoas pela Bíblia. Como ensinar as pessoas a se aproximar mais de Deus. Irmãos, não há outro meio a não ser conhecendo a Deus através das Escrituras. Nós não temos que estar aqui mentindo para os irmãos, inventando coisas fantásticas, mirabolantes, que isto não existe. Que existe um evangelho que tem que ser pregado da maneira correta, como deve ser, de um modo justo e leal, e o mais importante de tudo, com humildade. Irmãos, andam dizendo por aí que a Bíblia, você tem que ler ela toda, de cabo a rabo, de A a Z, para conhecer a Deus. Isto é uma grande mentira. E quem é o pai da mentira? É o Satanás, o diabo, todos sabem isso. Mas nem eles, os irmãos não estão sabendo combater. Estão sendo setados, muitos, por ensinamentos errados. Porque estão fazendo como fariseus e escribas. Não estão querendo ensinar o correto. Para se aproximar de Deus, conhecer o Deus da Bíblia, basta apenas saber ler, irmãos. Se você é alfabetizado, você consegue ler a Bíblia. Mas muitos têm barreira, irmãos. Barreiras que existem e são reais. E uma dessas barreiras é o medo. É o medo de conhecer a verdade. É o medo de se aproximar de Deus. De conhecer o seu Filho Jesus Cristo também. Mas nós temos que começar pelo começo. E o começo, irmãos, é aprender a ler a Bíblia. Nós não temos que ser apressados e saber da Bíblia de imediato, conhecê-la toda. Não é assim. Porque não estão ensinando da maneira correta. E não custa nada ensinar o que Deus deu de graça, irmãos. Temos que dar de graça. Não tem que ser cobrado para ensinar a palavra de Deus numa igreja. Aqueles que são convidados a fazer uma pregação, não tem que estar cobrando por pregações. Não tem que cantar por dinheiro. Irmãos, a palavra está escrita. Por que não pregam a verdade, não evangelizam direito? É assim que Deus quer. Vou repetir novamente. Aquilo que Deus deu de graça, dê de graça também. Porque Ele nos deu sua graça. E o apóstolo Paulo disse: a tua graça me basta. Porque Deus nos deu liberalmente, gratuitamente, o seu Filho Jesus. E Ele não nos deu fazendo cobrança. Não. Ele nos deu através do seu grandioso amor, de um amor verdadeiro, o amor genuíno, chamado, se vocês não sabem, o amor ágape, que é o amor divino, que somente Deus possui. O verdadeiro amor. Então, irmãos, para se aproximar mais de Deus,
É preciso. Por meio de Jesus Cristo, aquele que disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você precisa ter força e coragem para enfrentar todas as barreiras. Em nome de Cristo, não é proibido ler a Bíblia em tempo algum, porque este livro não foi feito apenas para ficar esquecido numa prateleira, empoeirando, sem que ninguém pudesse tocar nele. Não há problema algum, irmãos, em você se aproximar de Deus. Deus é amor. Deus não oferece nenhum perigo. Muito pelo contrário, Ele nos ensina a nos livrar do perigo. Ele nos dá livramento. Ele é o único Deus, como diz aqui em João 17:3. Isto significa vida eterna, para que todos conheçam a Ti, o único Deus, em espírito e verdade, aquele que enviaste, Jesus Cristo. Não há nada de mais nisso. Isto é glamouroso, isto é generoso, isto é extraordinário. Poder conhecer a Deus, se aproximar mais dEle, através da sua palavra. Como é que se conhece o Deus da Bíblia? É através da própria Bíblia, do livro que Deus deixou para nós examinarmos cada livro, cada versículo, o que está dizendo sobre Deus, sobre o seu Filho Jesus Cristo, sobre o reino de Deus. Deus não tem nada para esconder para nós. Por que as pessoas se escondem de Deus? Não querem saber que Ele existe? Não querem conhecer seu Filho Jesus? Depois ficam dizendo por aí que Ele não existe. Como é que Ele não existe e Ele deixou esse livro sagrado, que é o livro da vida, para que nós possamos ser selados para uma vida eterna? Se Ele não existisse, não tem como, irmãos. É um absurdo dizer que Deus não existe. Nenhum homem seria capaz de escrever a Bíblia, a não ser pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que convence a todos que Ele existe. Não é nós, irmãos, que temos que convencer alguém ou todas as pessoas que Deus existe, que seu Filho existe, que o reino de Deus existe. Nós temos que crer no Senhor Todo-Poderoso Jeová e no seu Filho Jesus Cristo, que eles existem, que isso tudo é real, o reino de Deus é real. E por aí nós vamos conhecendo Ele, passo a passo, o que Deus quer de nós. Mas quem nos convence é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, um evangelista, usado por Deus para professar as palavras deles, que está contida aqui no seu livro, no livro que ensina, que fala sobre a vida eterna. Esta é a sua verdade, irmãos. E Deus jamais esconderia de nós, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, onde podemos se abrigar dentro dele, nos esconder dentro do esconderijo de Deus. Assim está no Salmo 91 também, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia!
Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua palavra, irmãos, a palavra de Deus, jamais em tempo algum seria oculta para que ninguém soubesse, para que ninguém conhecesse a Deus. Não devemos usar de desculpas, porque isso é desculpa do ser humano, para não conhecer a Deus, para não conhecer Jesus Cristo. É desculpa de ímpios que querem continuar no mundo, sendo mundanos, fazendo o que a vida quer e que deixa a vida me levar, né? Como diz a música secular. Mas não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Não é deixa a vida me levar. É que seja feito a vontade do Todo-Poderoso Jeová. Assim diz também na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal que o maligno possa nos causar e seus espíritos iníquos. Porque toda a glória, toda a honra, o reino, o poder e o trono é teu, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Até o próximo.